Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Há algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Há alguns meses o Senhor tem falado comigo sobre esse tema. E hoje, aprove o Senhor nos dar esse privilégio, essa oportunidade de podermos desfrutar um pouquinho, desse momento à mesa, para nos alimentarmos desse pão sagrado que é a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, sim ou não? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, acorda, por favor. Se você olhar para ele e ver uma remelinha no olho dele, você faz uma indicação assim, ó, tipo coçando o seu, tá? Tipo assim, irmão, você esqueceu de lavar aí e tal. Eu cheguei ali e encontrei um hoje de manhã que mal abria o olho, ele estava assim, ó. Quase que ele não conseguiu entrar na porta, a gente que ajudou ele. Mas amém, gente, glória a Deus. O tema da minha palavra hoje, que eu quero falar com vocês, é sobre convicção. Diga, convicção. E eu acredito que esse seja um chamado do Senhor para nós, a respeito de uma vida de convicção. Acredito que o Senhor tem nos chamado para isso, essa é a proposta do Senhor para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ter uma vida de convicção. Então acredito que seja um chamado hoje para nós, nessa manhã, para vivermos uma vida em convicção. Amém? Existe um texto muito conhecido de todos nós, Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. As convicção de fatos que não se veem. Esse é um texto que todos nós conhecemos, sim ou não? Com certeza você já sabia ele de cor. Então isso é fé. Então a proposta do Senhor para nós é vivermos uma vida de fé. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Se você espera ver alguma coisa para que você possa crer, você não está vivendo por fé, ok? Então, a fé é uma convicção de fatos que não se veem. Essa é a proposta do Senhor para nós. Não é muito confortável, não é muito agradável para nós, porque nós gostamos daquilo que nos traz segurança, dentro da nossa mentalidade, do nosso estilo de vida, é aquilo que podemos ver, apalpar, tocar, que está dentro da nossa segurança. Mas o Senhor não nos chama para viver assim, ok? Então, para que a gente possa iniciar aqui, eu convido você para que você possa imaginar um belo plano do Senhor. A igreja do Senhor é um projeto de Deus, a igreja, amém? A igreja é um projeto, e é um projeto do Senhor, e eu uso essa palavra projeto como sonho. O Senhor sonhou com a igreja, o Senhor projetou a igreja, o Senhor, nos tempos passados, Ele celebrou o dia que nós estaríamos aqui, hoje, como igreja, reunidos, adorando, celebrando, todos felizes diante dEle, glorificando a Ele, dando a Ele, entregando a Ele o melhor, o louvor, a melhor adoração, a melhor música, as melhores notas, entregando o melhor de nós. O Senhor se alegrou nesse dia em que Ele viu nós aqui hoje, nessa manhã. Quando você está aí no momento de louvor, adorando, o seu coração se alegrando, as lágrimas descendo o seu rosto, o Senhor, Ele viu esse dia de uma forma antecipada e Ele se alegrou nesse dia. Por quê? Porque a igreja ela é um projeto do Senhor. Não é um projeto que nasceu, há 2000 anos atrás. Esse projeto nasceu antes de todas as coisas existirem. Então, antes de tudo existir, o Senhor viu esse dia. Que dia? Esse hoje nosso. Ele nos viu aqui. Ele nos viu santos, redimidos, lavados pelo sangue do seu Filho lá naquela cruz. E Ele se alegrou nesse dia. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1. Olha só para você ver que texto lindo. Efésios 1, verso 3 ao 5. Diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Quem diz amém?
Assim como nos escolheu, você é escolhido. Você pode, muitas vezes, pode ter entrado aqui com o coração pesado, angustiado, né? Querendo achar um sentido na sua vida. Mas olha só, você é escolhido. Amém? Ih, o povo não acordou, gente. Você é escolhido, amém? Você é escolhido, gente, não tem nada mais que possa nos alegrar do que isso. Você é escolhido. E a Bíblia diz, olha, ele nos escolheu nele. A base para essa escolha não foi nós. Não foi os nossos rostos lindos, maravilhosos, né? Não foi isso que o Senhor olhou. A base para essa escolha foi o Senhor, Ele mesmo, em Cristo Jesus. Porque se Ele olhasse para nós, gente, cheio de pecados, totalmente acabado. Agora, por que essa escolha foi baseada em Cristo? Porque essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Olha o que diz o texto. Não havia ninguém ainda. Não havia nem mesmo pecado, mas a Bíblia diz, Ele nos escolheu. E agora, para que ninguém fique de fora dessa escolha, eu vou escolher todos na pessoa do meu Filho, Cristo. Vou escolher todos nele, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Então olha, gente, nós somos a igreja do Senhor, amém? O Senhor nos escolheu e essa escolha foi feita no Senhor Jesus, antes mesmo da fundação do mundo. Gente, isso é muito lindo. Quer dizer que nós fazemos parte de um projeto que existe antes mesmo da existência da luz. Nós fazemos parte de um projeto que existe antes mesmo da criação de toda essa natureza, de todos os animais. Nós fazemos parte desse projeto. E esse projeto é um projeto, um sonho do Senhor. E Ele se alegrou no dia em que estaríamos aqui hoje, levantando as mãos e adorando o nome dEle. Isaías 53 descreve o sacrifício de Jesus. O quanto Ele ia sofrer, padecer, o quanto Ele seria ferido, humilhado. E o texto ainda nos diz que Ele veria o fruto do seu sacrifício e ficaria o quê? Satisfeito. Não importava o que Ele precisava passar, não importava a humilhação que Ele precisava passar, não importava a cruz que Ele precisava encarar, mas Ele veria o fruto desse sacrifício. E qual é o fruto? Diga, sou eu. Você é o fruto, e Ele olha para você e fica satisfeito, porque hoje você é santo, irrepreensível diante dEle. Você diz amém? Então grave isso. Jesus é um presente do Pai ao mundo. Jesus é o presente do Pai ao mundo. Ninguém aqui pediu Jesus. Alguém aqui pediu por Ele? Alguém aqui pediu para Ele morrer na cruz? Ninguém pediu, foi nos dado, é uma dádiva, é um presente. Só que como todo presente que não tem custo para nós, nós temos a capacidade de muitas vezes não dar o quê? O devido valor. Olha só para você ver, Jesus é o presente do Pai ao mundo. Já o Espírito Santo é um presente do Pai para seus filhos, aqueles que nasceram de novo. Jesus foi dado ao mundo inteiro. Sem exceção, sem acepção de pessoas, todos que olharem para Ele, todos que crerem nele, todos que olharem para o sacrifício dele, o sacrifício para todo mundo. O amor de Deus derramado em Cristo Jesus naquela cruz foi para todo mundo. Agora, o Espírito Santo é para aqueles que recebem esse sacrifício. O Espírito Santo já vem para mim, já vem para você, que um dia olhou para aquela cruz e disse, ei, esse sacrifício foi para mim, esse sacrifício realmente impactou meu coração, e eu quero Ele como Senhor da minha vida. O Espírito Santo é um presente para você. Agora, como todo presente, aprenda a dar valor àquilo que não lhe custou nada. Aprenda a dar valor àquilo que não lhe custou nada. Não trate esse presente, que é a maior riqueza de todo o universo, como algo qualquer. É o maior presente, o maior tesouro que nós podemos imaginar. E nós sabemos que ainda em Cristo, aquilo que foi dado para nós, ainda nele estão escondidos todos os tesouros do Senhor. Seja de conhecimento, de plenitude, tudo que há em Cristo é uma plenitude extraordinária. Então quando você
você tem Ele, você não tem apenas Ele, você tem ainda uma infinitude de conhecimento dEle mesmo. Então, quando nós olhamos para isso, muitas vezes, é Jesus e tal. O que mais? O que mais? Nele estão escondidos todos os tesouros do Senhor. Neles estão ocultos todos os tesouros do reino. Não há nada mais precioso. Agora, eu convido você para que a gente possa entrar dentro desse raciocínio, imaginando o seguinte: se eu não dou valor nisso, no que eu vou dar? Se eu não dou valor nisso, no que eu vou dar? Se isso não me motiva a servir ao Senhor todos os dias, com alegria, com fervor no coração, com uma convicção extraordinária, que não me leva a momento algum vacilar, se isso não me trouxer essa segurança na minha fé, o que dará? Amém? Não fica apreensível, amém? Ainda nem chegamos na introdução. Amém? Jesus é bom, amém? Jesus é bom. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Jesus é bom. O diabo continua não prestando. Não vale nada. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Esse é o texto base que nós vamos tomar como ponto de partida para a nossa palavra. Atos capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler até o verso 5. Atos capítulo 1, é o verso 1. Se você tem Bíblia ou tem celular, quiser ligar e acompanhar e manter aberto aí, por favor. Olha só o que diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O escritor de Atos, todos nós sabemos, é Lucas. Essa continuação do Evangelho de Lucas, que é chamado de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes é chamado de Atos dos Apóstolos, mas muitos concordam em dizer que são Atos do Espírito Santo. É a manifestação como o Espírito Santo ele age na igreja, através da igreja. E esse texto aqui nos mostra um resumo do que Jesus fez durante os 40 dias, em que ele estava aqui na terra após a sua ressurreição. Jesus morreu no período da Páscoa. 50 dias depois acontece o derramar do Espírito Santo. 50 dias depois acontece o Pentecostes. Em Atos capítulo 2 vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. 50 dias depois, a morte e ressurreição de Jesus. 40 dias Jesus passou aqui na terra. E depois da sua ressurreição, nesses 40 dias, o verso 3 nos fala o que ele fez. Aí nos diz, ele se apresentou vivo. Diga comigo, vivo. Jesus não se apresentou morto, não era um fantasma. Ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis, provas da sua ressurreição. Provas não só da sua ressurreição, mas também da sua morte. Ele ainda estava com as marcas dos pregos, ele ainda estava com a marca ao lado. Ele mesmo disse para Tomé: Tomé, olha as marcas, toque aqui do meu lado que você vai ver. Provas incontestáveis que ele havia ressuscitado. Era o próprio Jesus. Ainda nesses 40 dias ele falou a respeito do reino. Ainda continuou conversando com os discípulos, dando instruções a ele a respeito do reino. Mesmo ele passando 3 anos e meio no seu ministério, ensinando os discípulos, caminhando com os discípulos, dando-lhe ensinamentos, instruções, ele ainda durante esses 40 dias precisou falar ainda mais a respeito do reino. Ainda a Bíblia diz no verso 3 que Jesus comeu com eles e depois deu a ele instruções para que eles não saíssem de Jerusalém. Esse é um resumo do que Jesus fez durante esses 40 dias, ok? Agora, uma questão me chamou a atenção.
quando eu estava olhando e analisando esses textos, eu vi e me deparei com a pergunta: o que Jesus precisou fazer aqui durante 40 dias após a sua ressurreição? Por que que ele não ressuscitou e logo foi ao Pai? Por que que ele já não foi para o céu e o Espírito Santo desceu de forma imediata? Por que que isso não aconteceu de uma forma instantânea, mas ainda precisou de um período de 40 dias? E 40 dias na Bíblia é um número simbólico e é um número que aparece várias vezes. Jesus passou 40 dias de jejum. Moisés no monte ficou 40 dias lá e depois, por 2 períodos, 40 dias depois voltou de novo lá, porque ele havia quebrado as pedras da lei. Nós vemos que Noé ficou um bom tempo também a respeito disso. 40 dias é um sinal muito claro na Bíblia. Agora, 40 dias Jesus ficou aqui na terra ainda com os seus discípulos. Agora, nós precisamos ter em vista do que Jesus está almejando, do que Ele está desejando. Jesus está preparando os seus discípulos simplesmente para que eles dessem continuidade ao seu ministério aqui na terra. Jesus não está preparando os seus discípulos simplesmente para serem mais um discípulo de qualquer mestre daquelas religiões. Jesus está aqui preparando discípulos para que dessem continuidade à sua missão aqui na terra. Jesus viveu 33 anos e meio. Durante 30 anos ele viveu, caminhou aqui na terra, mas seu ministério começou somente aos 30 anos. Porque somente aos 30 anos é que o povo de Israel, o povo judeu, iria dar ouvidos a uma pessoa. Só era considerado mestre a partir dos 30 anos. A pessoa que queria se tornar mestre, ela começava dos 12 até os 30. Entre esse espaço de tempo, ninguém dava ouvido a uma pessoa. Se você quisesse ser ouvido, se você falasse e quisesse que alguém desse ouvido àquilo que você estava falando, você precisava no mínimo ter 30 anos. Considerado mestre, só depois dos 30. Jesus começa seu ministério com 30 anos. Agora, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. E nós estamos já com 2000 anos de história da igreja. Então nós estamos numa continuidade de algo que Jesus começou. Então esses 40 dias foram fundamentais para que os discípulos entendessem o que Jesus queria de fato, pois eles ainda não tinham entendido. Amém? Jesus durante esses dias precisou restaurar os discípulos, precisou ensinar ainda mais os discípulos e precisou enviar os discípulos. Quando eu falo a respeito de restaurar os discípulos, Jesus se apresentou vivo a eles com provas incontestáveis. Jesus queria fazer o que com isso? Só se apresenta provas quando quer que a pessoa tenha convicção. Convicção é baseada em provas, em fatos, em evidências. Jesus se apresentou vivo com provas incontestáveis. Jesus queria lidar com a incredulidade dos discípulos. Agora eu te pergunto, 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus ressurreto, e esses discípulos ainda estavam incrédulos? Sim. Sim. Jesus queria lidar então com a incredulidade dele, pois eles ainda estavam perdidos, com medo, após a morte de Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo os milagres, vendo os ensinamentos, vendo coisas extraordinárias, vendo Jesus ressuscitar lá depois de 4 dias de morto, e eles ainda não estavam compreendendo a missão de Jesus. Eles ainda estavam incrédulos a respeito de quem era Jesus e do que Jesus veio fazer aqui na terra, com a visão distorcida ainda, não muito clara do que Jesus veio fazer. Então Jesus precisou restaurar os discípulos, Jesus precisou ensinar os discípulos, falando ainda nesse espaço de dias a respeito do reino de Deus, comendo com eles, estando próximo, para que eles pudessem de fato ver, entender que aquela proximidade era para que eles tivessem convicção. Olha, sou eu que estou aqui, estou comendo com vocês, estou próximo de vocês, eu estou vivo, não estou morto, e eu estou falando claramente a vocês agora, e não falo mais por parábolas, falo diretamente. Para quê? Para que vocês estejam convictos de quem eu sou, convictos da minha missão, convictos do que vocês precisam fazer e do que vocês irão passar. Jesus precisou ainda enviar os discípulos. Antes de uma restauração, antes de uma instrução, não há como ser enviado. E o objetivo desses discípulos era ser enviados. Só que para você ser enviado, você precisa estar restaurado.
Para você ser enviado, você precisa ser instruído, para que depois você possa ir, você está convicto agora, e agora você pode ir e anunciar Jesus. Jesus queria de fato gerar uma convicção plena nos discípulos. Como esses discípulos iriam encarar o que estava esperando eles nos próximos dias, sem uma convicção clara. E para que essa convicção fosse uma realidade, Jesus disse: não saia de Jerusalém, até que vocês recebam o empoderamento sobrenatural do meu Espírito. Ele vai vir, e vai vir de forma específica para vocês. Ele não vai vir para o mundo, ele vai vir para vocês. Mas o mundo vai conhecê-lo através de vocês. Amém? Primeira coisa que Jesus fez com os discípulos. Eu quero aqui falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. Restauração, ensinamento e o enviar. Jesus primeiro, ele faz o que? Ele restaura os discípulos. Jesus faz isso apresentando para eles de forma viva. Jesus está vivo. Apresenta a ele provas incontestáveis, provas infalíveis. Contra fatos, não há qualquer argumento. Jesus disse: eu estou aqui, estou vivo, estou aqui com provas. Então Jesus quer lidar com a incredulidade dos discípulos, mas como isso é possível? Vamos entender então. Embora Jesus tivesse dito e preparado aqueles discípulos para aquele momento, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. Imagine você seguindo um mestre 3 anos e meio, você seguindo um homem que fez com que você, de uma forma até mesmo convicta naquele instante, largasse tudo, trabalho, família, pais, irmãos, tios, abandonasse tudo, deixasse de lado e disse: eu vou segui-lo. Aonde ele for eu vou, como Pedro disse, usando as palavras dele: se você precisar morrer, eu vou morrer junto com você. Como agora eles olham Jesus sendo humilhado, Jesus sendo esmagado pela cruz, Jesus sendo chicoteado, e ele diz, olha aquela cena e diz: esse é o mestre, esse é aquele pelo qual eu abandonei tudo, larguei tudo, e agora eu estou aqui, não sei mais o que vai acontecer em minha vida agora foi uma ruína, acabou. Aquele sonho que eu estava vivendo, aquela imaginação que eu tinha de que Jesus viria e nos libertaria desse poder romano, foi tudo pelo ar. Agora ele está lá pendurado, exposto, nu, humilhado. Os discípulos estavam totalmente perdidos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Imagine você diante disso. Você agora tem sua vida estabilizada, construída, você tem seu trabalho, sua família. De repente chega um homem no seu trabalho e diz: segue-me. Isso aconteceu com Mateus. Ele estava lá cobrando imposto, estava com a vida resolvida, tranquilo, tinha dinheiro, confortável, com um trabalho reconhecido, embora pelos judeus não muito, mas pelos romanos sim. Então ele tinha autoridade. Jesus passa e diz: segue-me, uma palavra apenas. Eu fico imaginando o olhar de Jesus, gerando convicção no coração de Mateus, fazendo com que ele levantasse, abandonasse tudo e começasse a seguir ele. Agora imagina você no seu trabalho, tranquilo, seguro, confortável. Jesus passa. Você diz: no meu trabalho não é ambiente para Jesus. Se lá não é ambiente para Jesus, você nem devia estar lá. Imagine Jesus passando pelo corredor da empresa onde você trabalha, e Jesus dizendo: segue-me. Não diz mais nada, não fala mais nenhuma instrução, nenhum aconselhamento, não fala mais nada. Ele diz apenas: segue, e você deixa tudo e começa a segui-lo. 3 anos depois, você está diante de um Gólgota, um monte, e você olhando para cima, você vê ele lá pendurado, nu, humilhado. Como você ficaria diante disso? Acabou. História de conquista acabou. História de avançar com um grande exército, Jesus num cavalo branco e nós montados em cavalos atrás, entrando em Jerusalém, expulsando os soldados de Roma, acabou. Tudo está destruído, tanto que quando Jesus ele é preso lá no jardim do Getsemane, todos os discípulos fogem. Tipo, acabou, gente, vamos embora. Já era. Era uma boa história, mas acabou. Era um bom momento, mas acabou.
Após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam totalmente perdidos. Eles estavam sem qualquer condição de representar Jesus aqui na terra. E essa é a imagem que eu criei na mente de vocês. Jesus, nesses 40 dias, queria o quê? Preparar os discípulos para que dessem continuidade à missão deles. Jesus agora olha para aqueles discípulos e diz o quê? Eles não têm qualquer condição de me representar. Vamos ver qual que era a condição dos discípulos, sim ou não? Quem diz amém? Você está aí, diz amém? Abra sua Bíblia, em João capítulo de número 20, verso de número 19. Vamos ver um pouquinho como os discípulos estavam após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Evangelho de João capítulo 20, verso 19. Jesus, ele se apresenta a Maria, nos versos anteriores. Maria vai para tocá-lo e ele diz, não me toque ainda, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai. Isso aqui é algo que nós falaremos uma outra hora, ou se você quiser participar da escola bíblica, seja bem-vindo. As inscrições estarão abertas no início do ano. Hashtag fica aí a propaganda, né, Joab? Amém, gente? No verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam. Quem é que estavam lá? Os discípulos. As portas estavam como? Trancadas. Por que as portas estavam trancadas? Os discípulos lá dentro, porque eles estavam com medo de quem? Dos judeus. Olha só como os discípulos estavam. Estavam trancados numa casa. Com medo. De fato, fizeram isso com o nosso mestre. E com a gente, o que vão fazer? Nenhum deles estava disposto a morrer por Jesus aqui. Nenhum deles estavam dispostos a aparecer com a cara a tapa na rua. Nenhum deles queriam sair na rua e dizer, olha, eu era seguidor dele. Eu andava por aí com ele. Nenhum deles queria sair nesse dia aqui de manhã para ir para a igreja. Nenhum deles, estavam todos em casa, trancados. Um choramingando e o outro escorrendo, limpando. Todos se confortando. Acabou, já era. Estavam com as portas trancadas, estavam com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles. E disse que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, provas incontestáveis. Então os discípulos se alegraram ao ver quem? O Senhor. Amém? Mesmo você estando trancado, com medo, Jesus, ele vai chegar lá. E ele vai dizer, olha aqui, tudo isso aqui foi por você. Sai desse buraco onde você está. Sai desse buraco, você está com medo por quê? Sai daí, seja ousado. Mas Jesus aparece aqui para eles. No verso de número 26, nessa primeira aparição aos discípulos, Tomé não estava lá, e todos nós sabemos a história de Tomé. Tomé era o mais crente deles. Se eu não vê-lo, nunca vou acreditar que ele está vivo. Então, quando nós vemos no verso 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos, ainda foi específico. Eu tenho que ver o sinal dos pregos, senão eu não vou acreditar. Verso 26 diz o quê? Passado quantos dias? Diga comigo, 8 dias. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estavam como, gente? Olha lá o que diz. As portas estavam o quê? Jesus já tinha aparecido para ele, gente. O que esse povo está fazendo ainda com as portas trancadas? Pensa num bando de discípulos incrédulos. A segunda vez que Jesus aparece, e eles estão com as portas trancadas, Jesus chega diante deles e fala o quê? Paz seja com vocês. E ele virou para Tomé e disse, Tomé, vem cá, olha aqui. Coloca a mão aqui do lado. Sou eu, seja crente, pelo amor de Deus. Eu fico olhando Jesus, gente. Jesus era muito paciente. Muito paciente, era ou não era? Muito paciente. Olha aqui, Tomé, seja crente.
Seja crente. Verso 29, Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Essa é a chamada do Senhor para mim e para você. Felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Essa é a segunda vez que Jesus aparece para eles. Verso 21, capítulo 21 agora. Verso 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, o que ele disse? Vou pescar. Agora eles já não estão mais trancados, mas agora eles resolveram fazer diferente. Vamos sair daqui, gente? Não adianta a gente ficar aqui trancado, morrendo de medo. Tipo assim, Pedro vai falar uma coisa certa agora. Ele vai falar para a gente tomar rumo na vida. Ele vai falar para a gente tomar uma postura de discípulo de Jesus. Aí Pedro se levanta e fala o quê? Vamos pescar. Vamos voltar para a nossa vida de antes, que era melhor? Verso de número 4, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Verso de número 12, Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até esse momento, os discípulos apenas acreditavam em Jesus. Muitas pessoas acreditam em Jesus. E muitas vezes em nossos dias, essas palavras são usadas como sinônimos, mas não são. Acreditar e crer. Muitas vezes nós usamos como se fosse a mesma coisa. Em algumas situações serve, mas na prática não. Acreditar torna você simpatizante de Jesus. Você pode acreditar em Jesus e pode não crer em Jesus. Crer em Jesus nos leva a ter um relacionamento com Ele. Crer em Jesus nos leva a ser discípulo dEle. Crer em Jesus é uma convicção baseada em fatos. E esses fatos não é muitas vezes aquilo que nós vimos agora, no momento real, mas é aquilo que o nosso coração existe, uma certeza, fé, convicção em fatos que não se veem. O justo viverá para a fé. Viverá por ela, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nela. Os discípulos não tinham entendido. E isso se deu pela falta de compreensão deles a respeito da obra de Jesus. Gente, Jesus falou claramente por que ele veio. Jesus nunca escondeu o que ele veio fazer na terra. Jesus nunca iludiu os discípulos dizendo que seria um líder político que libertaria eles da nação de Israel, libertaria eles do povo romano, nunca. Lá em Mateus 16, 21, a Bíblia diz, Jesus começou a ensinar e falar sobre o seu propósito principal da sua vida. Jesus começou a falar aos discípulos que convinha que ele sofresse, padecesse pelos líderes religiosos, fosse morto e ressuscitasse. Jesus falou claramente. Em Marcos 8, 31, o texto diz, e isso ele os expunha claramente. Jesus nunca enganou os discípulos. Por que quando chegou o momento eles não compreenderam? Assustaram. Na verdade, Jesus queria que eles estivessem o quê? Prontos para aquele momento. Lá em Lucas 24, 25 e 27, Jesus disse, então disse Jesus, honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Não só Jesus falou claramente, mas os profetas do Antigo Testamento apontou para um Cristo que viria, morreria, sofreria. O Antigo Testamento aponta para isso. O Antigo Testamento aponta para Jesus e para a obra que ele viria fazer, mas como com os olhos vendados, tapados, eles não conseguiram enxergar. Agora, precisamos entender isso, por que eles não compreenderam? Talvez por duas razões principais. Primeiro, porque o próprio Deus havia impedido eles de compreender.
Isso me leva a uma pequena compreensão, porque Lucas 9,44 fala que isso foi-lhes encoberto. Quando fala que foi-lhes encoberto, quer dizer que alguém encobriu eles. Esse texto ainda não é muito claro dentro dos comentários, para que eu possa afirmar para você que de fato foi Deus. Então eu digo, possivelmente foi Deus, porque não era o momento exato, não era para que eles compreendessem mesmo. Mas a segunda coisa eu posso afirmar a vocês com clareza, com firmeza. Eles não compreenderam porque estavam com a visão totalmente distorcida a respeito da obra de Jesus, da missão dele. Quando você vê lá em Atos capítulo 1, verso 6, Atos capítulo 1, verso 6, depois que Jesus apresenta ele com provas, fica com eles durante esse espaço de 40 dias, comendo com eles, falando das coisas a respeito do reino, dando instrução a eles. No verso 6, estavam eles reunidos com Jesus e uns vira para Jesus e pergunta: será nesse tempo que irá restaurar o reino de Israel? Eu fico imaginando Jesus olhando para eles e falando, eles não entenderam nada. Jesus disse, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tipo assim, presta atenção, não é para vocês focarem nisso. Vocês ainda estão com a visão errada a respeito da minha vinda, da minha missão. Vocês não estão entendendo com clareza. No verso 8, ele diz, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, aos confins da terra. Presta atenção, o que eu quero que vocês façam, é que vocês deem continuidade à minha missão aqui na terra. Muitas vezes a nossa visão, meus irmãos, está também distorcida a respeito de Jesus, da sua obra, da sua missão. Você vem todos os domingos, ouve a palavra, ouve a ministração durante a semana, na célula, você ainda desfruta um pouco disso que é falado aqui no domingo, mas será que você compreende aquilo que você tem ouvido? Nem tudo o que eu ouço eu compreendo, e se eu não compreender, não há como esperar um resultado desejado. Gente, isso aqui é muito importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. É muito importante que vocês entendam isso aqui. Olha, eu vou levar vocês agora lá para Mateus capítulo 13. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 13. Todos nós conhecemos essa parábola. É a primeira de muitas. Jesus em Marcos fala que se os discípulos não entendessem essa parábola, como ele entenderia as outras? Quer dizer que essa parábola aqui é a chave hermenêutica para entender todas as outras parábolas. Então, se nós não entendemos a parábola do semeador, não iremos entender a parábola do joio, não iremos entender a parábola do grão de mostarda, não iremos entender a parábola do fermento e assim sucessivamente. Então é preciso entendermos ela. Agora, antes de nós entendermos um pouquinho sobre ela, eu quero chamar a sua atenção a uma coisa. E é algo impressionante. Mateus capítulo 13, verso 17. No verso 17, olha só o que diz. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Do que Jesus está falando? Jesus está dizendo aqui, muitos profetas desejaram ver esse momento, mas não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo agora, mas eles não puderam. Gente, para que a gente possa entender esse verso 17, deixa marcado aí, Mateus 13, vamos lá para a 1 de Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 11. Eu quero que você ouça isso daqui, por favor. Você ama a palavra de Deus, sim ou não? Vamos ver o quanto você ama. O quanto você ama a palavra de Deus diz quanto você ama o próprio Deus. Outra pergunta, para deixar você ainda mais... Você tem interesse na palavra de Deus, sim ou não? Qual é o seu nível de interesse hoje na palavra de Deus? Você responderia para si mesmo como? De 1 a 10, que número você daria?
qual o seu nível de interesse na palavra de Deus? Como nós lemos aqui no verso 17, os profetas desejaram ver naquele momento de Jesus, mas não puderam. Gente, desejaram. Lá em 1 de Pedro 1,11 diz: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Quando os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, profetizavam a respeito dele, no coração deles ardia um desejo de quê? De querer saber que tempo que era aquele, que glória é aquela que eles estavam predizendo, anunciando, indicando. O coração deles ardia em querer ver aquele momento, talvez ansiosos, desejosos, que fossem nos seus dias. Olha só o que diz, buscavam descobrir. Não só isso, no verso 10 diz, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito, quando profetizaram a respeito da graça preparada para vocês. Gente, imagina isso, que desejo. Para que vocês possam ter uma noção, quem aqui, quando chega mais ou menos ali segunda, terça, quarta, já fica desejoso no coração, tipo assim: estou doido que chega domingo logo, para mim ouvir a palavra de Deus. Estou doido que chega o momento da célula logo, para junto com os meus irmãos, podermos compartilhar da palavra de Deus. Estou doido que eu chegue em casa logo do trabalho, e eu tire aquele momento com a palavra de Deus. Talvez você esteja desejoso, mas é de outra coisa. Nossa, doido para chegar lá em casa, que eu não posso perder aquele episódio que vai sair agora, né? Vai lançar um novo episódio da série. Nossa, quem aqui já ficou empolgado com isso, gente? Eu já fiquei, eu também assisto série, e existem umas séries aí que a gente fica assim: nossa, que hora que vai sair? Esse trem demora demais, podia sair logo tudo de uma vez, né? Para a gente ver. Eu também fico assim empolgado, mas agora a pergunta é: essa empolgação, ela é igual, superior ou menor em relação à palavra de Deus, ao seu tempo com o Senhor? Porque quando os profetas na antiga aliança apontavam para Jesus, eles ficavam com o coração ardendo, querendo saber mais a respeito daquela salvação. Por que eles queriam saber mais? Porque eles tinham apenas uma sombra. Para quem participou da escola, nós falamos sobre isso, sobre como aprender a considerar o todo da Bíblia, considerar os contextos, aprender sobre tipologia, e lá a gente aprende o quê? Que o Antigo Testamento apenas é uma sombra daquilo que está por vir, da revelação completa. Agora Jesus veio, e quem é Jesus? A revelação completa da lei de Moisés, dos escritos, dos profetas, é a revelação completa. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: ó, vocês são felizes demais, porque aquilo que eles profetizaram está aqui diante de vocês. Gente, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Amém? Vamos voltar lá para Mateus 13. O segredo da parábola do semeador é: qual é o seu coração? Esse é o tema principal dessa parábola. Jesus ele faz isso falando de uma forma simbólica a respeito da semente que cai à beira do caminho, que cai no solo rochoso, que cai entre espinhos, e a que cai em boa terra. Agora, a semente ela foi semeada em vários lugares, representando diferentes tipos de corações que receberam a palavra de Jesus. Mas apenas uma trouxe o resultado desejado, somente uma é dita: é uma boa terra. Por quê? Porque ela produziu fruto. Agora, qual é o segredo se todos ouviram? Qual é o segredo se todos estão aqui ouvindo essa palavra, mas nem todos vão sair daqui e vão dar fruto? Nem todos estão aqui compreendendo o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Isso é um fato. O segredo está em Mateus 13:19. Olha só o que diz. Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma das características é essa: muitas vezes antes de você sair daquela porta, o diabo já roubou essa palavra do seu coração. Muitas vezes no decorrer da semana, você nem mais lembra o que foi dito aqui. Muitas pessoas estão diante de uma palavra, mas não conseguem compreender, e isso acontece por algumas coisas. Mateus 13:23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo: compreende. Esse é o segredo dessa terra que deu fruto.
A semente é a palavra de Deus. Ela foi semeada em todos esses terrenos. Ela caiu entre os espinhos, ela caiu à beira do caminho, caiu no solo rochoso, mas ela caiu numa boa terra. O que faz dele uma boa terra? Um coração aberto, um coração disposto a compreender a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus transforme a vida dele. Não um coração endurecido. Nós vemos isso aí no verso 15. Por que esse povo não compreende a palavra? Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Muitas pessoas já entram aqui, sentam nas suas cadeiras e já está com o coração resistente ao que vai ser falado. Não importa o que fala, não importa a instrução que dão, não importa o texto que usam, não importa o que cantam, não importa o que oram, eu já tenho algo definido no meu coração, já tenho uma convicção, meu coração já está decidido. Não tem lugar para a palavra de Deus. Uma boa terra é um coração trabalhado, um coração que chega aqui, Senhor, eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia, mas eu quero a sua palavra. Nós vemos isso em Lucas capítulo 5, o pastor Joab pregou esse texto aqui há uns domingos atrás. E esse texto é um texto muito forte para mim, porque nós vemos que é algo que Pedro tomou uma decisão contra tudo aquilo que ele sabia, que ele entendia, todas as suas capacidades, toda a sua experiência, ele deixou de lado. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, volta lá e joga a rede. Gente, pensa você no lugar dele. Talvez você, profissional na sua área, não está dando resultado nenhum, seja em vendas, você já tentou todas as estratégias e não vende nem uma arruela. E Jesus chega lá e fala assim, ó, hoje de manhã você vai lá, faz assim e você vai vender tudo. Ai gente, você falaria assim, Senhor, para cima de mim, eu entendo do negócio, eu sei como é que funciona, eu tenho não sei quantos anos, eu nasci aqui, imagina Pedro, eu nasci nadando aqui, Senhor, nesse negócio, conhece até os lugares certinho onde os peixes ficam, mas Pedro ele toma uma decisão, contra tudo o que ele acreditava, ele diz, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar. Sabe o que é isso? Um coração de boa terra, um coração que está disposto a colocar tudo de lado, aquilo que acredita, aquilo que sabe, para se sujeitar muitas vezes ao incerto, mas é o direcionamento certo, vem do alto, vem do Senhor, então eu vou confiar nela, mesmo não entendendo. Deus não chamou você para entender tudo, irmão, chamou você para crer. Deus não chamou você para ver nada, Ele chamou você para crer. Para crer. Se Jesus não aparecesse, gente, para nada, se Jesus não aparecesse para ninguém após a ressurreição, nós eram obrigados a crer. Mas Ele apareceu, até mesmo para que a história pudesse comprovar, Ele apareceu para mais de 500 pessoas diferentes, então não tem como dizer que Jesus não ressuscitou. Compreender, a palavra compreender, segundo o dicionário, significa perceber, alcançar as intenções. Pode ser sinônima da palavra entender. Muitas vezes a gente usa essas palavras como parecidas, na mesma frase, às vezes para argumentar ou dizer sobre a mesma coisa. Eu compreendo algo, eu entendo algo. Muitas vezes usamos como sinônimo, mas na prática é diferente. Na prática é diferente. E o texto diz, eles compreenderam a palavra. Na prática pode dizer o quê? Que uma pessoa pode entender um assunto, mas ela pode não compreender ele. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem carro? Que pergunta mais ilógica, né, gente? Eu não vi ninguém chegando de bicicleta aqui. Todos nós temos carro. Todos nós sabemos dirigir, passar marcha, usar a embreagem. Quem tem carro automático nem precisa, já está na mordomia. Estou doido para comprar um carro automático. Minha perna dói demais à esquerda. Você entende como dirigir, mas você entende a mecânica do carro? Compreende ela? Se o carro estragar na beira da estrada, você compreende do carro, para saber onde é que está o defeito e como resolver. Uma coisa é você entender como dirigir, como o carro funciona, outra coisa é você compreender toda a estrutura do carro e como ele funciona. Então, entender uma coisa, ok, compreender é diferente. Agora, quer ver isso na prática? Você está aqui dentro, você pode estar me ouvindo, pode estar entendendo e não compreendendo. Você sabe que eu estou falando sobre um assunto, você sabe que eu estou falando da palavra de Deus, mas você pode não estar compreendendo. Por um simples fato
você está aqui, mas a sua mente não está. Você está aqui, mas o seu coração está fechado. Talvez resistente ao que está sendo dito. Talvez resistente sobre a pessoa que está falando. Tudo isso são coisas que precisam ser analisadas quando você entra daquela porta para dentro. Pelo amor de Deus, quando você vier para uma reunião, você vier para um culto, gente, é a palavra de Deus que vai ser pregada. Não é a minha palavra, não é do pastor Joab, não é de nenhum dos líderes aqui, é a palavra de Deus. E você está observando bem como é que eu estou ministrando aqui. Eu estou usando muitos textos bíblicos para que você possa entender o que? Eu não estou falando nada de mim mesmo, tudo que eu estou falando está escrito aqui. Então, se você não concorda, prazer, Bíblia Sagrada. Simples. Agora, se você está resistente a respeito do que está sendo dito, você precisa analisar não quem está falando, ou sobre o assunto que está falando, mas é como está o seu coração. Esse é o segredo da parábola do semeador. Jesus está dizendo, há uma grande multidão, mas são diferentes tipos de coração, e nem todos são receptivos à palavra de Deus. Agora, algo que eu não ressaltei no texto lá de 1 Pedro, que eu queria ter ressaltado, mas ficou bom falar agora, que muitas vezes nós não damos valor à palavra que está sendo pregada, mas ao redor de nós aqui, tem anjos que estão parados ouvindo o que está sendo pregado. Sabia disso? Porque os anjos não têm a revelação completa do Evangelho. A revelação do Evangelho foi confiada apenas à igreja, então ele espera da igreja para entender o Evangelho. Os anjos não são onipresentes, não são oniscientes. Os anjos são conservos nossos. Serve a igreja. Não quer dizer que você também vai mandar os anjos lavar vasilha, lavar copo, mas eles servem com um propósito específico, para que a obra de Deus se manifeste aqui na terra e o reino dele avance. Então olha só, quando você olha para 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, presta atenção. Foi-lhes dito que as suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Quem diz amém? E agora essas boas novas foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. E é algo maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Até os anjos desejam observar. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer duas coisas. Primeiro, os anjos desejam saber através de nós a revelação completa do Evangelho. A revelação do mistério de Cristo, porque foi confiada para mim e para você. E os anjos ficam agoniados, porque vê a gente omisso, negligente, e eles ficam loucos para pregar o Evangelho, porque eles sabem melhor do que nós a seriedade que é. A pessoa que apenas entende as palavras de Jesus, quer apenas informações de Jesus, talvez você entrou aqui hoje dessa forma. Eu vou lá ver o que vai falar dele dessa vez. Você só quer entender. Entendimento traz apenas informações sobre ele. Agora, a pessoa que compreende as palavras de Jesus, ela quer um relacionamento com Jesus. Quando ela entra nesse lugar e ela ouve a palavra, ela ouve a ministração, ela ouve a pregação, ela ouve o texto citado e diz: eu nunca tinha observado isso, eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Peraí, Senhor, eu abro meu coração para essa palavra, me ajuda a entender mais, me ajuda a me aprofundar mais, me ajuda a cavar mais, eu quero mais. Eu não quero somente informação, eu quero uma revelação. Eu não quero apenas andar para ver o que você pode fazer, eu quero sentar e comer com o Senhor. Eu quero um relacionamento, eu quero intimidade, eu quero avançar junto com o Senhor, não só avançar com o Senhor, mas eu quero que através de mim o Senhor também seja conhecido. Você diz amém? Entender está ligado apenas à parte intelectual. Já viu aquele crente que julga demais? Eu conheço, eu já li a Bíblia toda, só tem informação, entendimento. Ninguém pode errar perto dele, que ele já está falando. Fulano falou que é crente, olha para você ver. Líder. Olha que vergonha que está passando em nós. Quem entende a palavra apenas a mente, está com ela apenas presa à mente, apenas a informação, tem mais espaço para julgamentos.
Agora, quem compreende a palavra está ligado mais à inteligência emocional, é algo que vai mais profundo, que vai no coração, está mais relacionado e trará mais uma relação empática, compaixão, não pena. Quando você vê o irmão caído, quando você vê o irmão ferido, quando você vê o irmão em pecado, você vai ter compaixão dele, não dó. Você não vai empurrar ele do precipício, você vai estender a mão, vem cá, todos nós erramos, somos igreja, vamos avançar. Então, por favor, não venha para cá somente entender, venha compreender. Seja um coração bom, como a boa terra, que você saia daqui com a compreensão da palavra de Deus e produza fruto. Para a gente partir para o final, a questão é, eu posso ouvir a palavra de Jesus e entender, ou seja, ter um conhecimento intelectual mas se eu não compreender essa palavra, nunca chegará ao meu coração, ao centro das minhas emoções, resultando em transformação, resultando em renovação. Por isso que muitas vezes, gente, você está há muitos anos na igreja, mas você não vê sua vida avançando. Por quê? Porque você ainda não se abriu por completo, não permitiu que a palavra de Deus entrasse e fizesse morada, e a partir daí fizesse algo que ela pode fazer e veio para fazer, transformar. Muitas vezes nos gabamos que conhecemos, mas não praticamos. O segredo não está no conhecimento, está na prática daquilo que conhece. Leonard Ravenhill diz uma frase: do que adianta o conhecimento mais profundo se temos corações superficiais? Do que adianta termos conhecimento, mas o nosso coração é superficial? Não adianta nada. Temos tido muito entendimento bíblico, e isso é bom, por favor, não me entenda, não estou pregando contra isso. Você precisa conhecer, você precisa avançar no conhecimento de Jesus, mas não a fim de ter somente informação. Isso aqui não é uma faculdade, que você vem se profissionalizar em algo. Aqui é onde você recebe a palavra de Deus para transformar a sua vida, sua casa, sua família e a cidade onde você mora. Nós estamos falando da palavra de Deus. É do livro mais sagrado que existe, não de qualquer livro. Amém? Amém. Convicção. Sua realização depende da sua convicção. Se você não tem convicção, não vai haver realização. Por isso que Jesus ele veio trazer convicção para os discípulos, porque eles precisavam realizar algo. Simplesmente dar continuidade ao ministério dele. Simplesmente dar continuidade à igreja, aquele projeto lindo, maravilhoso, que estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. Precisamos dar continuidade nisso hoje. A história ainda não acabou. Se você não sabe, o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito. Não existe um ponto final em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui. Somos os apóstolos do Senhor. Somos os discípulos do Senhor. Essa história ainda está sendo contada. Fique de pé. Essa história ainda está sendo contada. Agora, se eu pudesse abrir a minha Bíblia aqui em Atos capítulo não sei quanto, versículo não sei qual talvez, e pudesse abrir a sua história, como Jesus estaria sendo divulgado, propagado, manifestado através de você. Quando você abre em Atos dos Apóstolos, você vê o que Pedro fez, você vê o que Tiago fez, você vê o que o apóstolo Paulo fez, sem recurso algum do que temos hoje, fez 3 viagens missionárias, fez com que a mensagem do Evangelho viesse e invadisse toda a Europa, a Ásia inteira, sem recurso algum. Agora imagina o que nós faríamos hoje, gente. Imagina o que Paulo faria hoje com a internet, gente, disponível, com o carro que você tem, com o dinheiro que você tem, com o recurso que você tem. Isso não é para trazer peso, mas encorajamento. Você não é uma pessoa qualquer, você é discípulo do Senhor. O Senhor te chamou para representar Ele. O Senhor te chamou para ser igreja. Ser igreja, você entendeu o que é igreja? Ou você compreendeu o que é a igreja? Compreenda o que é a igreja. A hora que você compreender o que é a igreja, aí sim, você vai ser um discípulo empoderado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo para ser testemunha não só aqui, mas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra.
de uma forma simbólica. Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Você crê nisso? Não acredite e creia. Não seja simpatizante, seja discípulo. Não seja mais um na multidão, seja aquele a quem Jesus chamou pelo nome, escolheu nele, antes da fundação do mundo. Feche seus olhos e ore comigo, em nome de Jesus.